lá. Bem, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde a todas Cíntia. E a todos que nos assistem. Vai começar agora mais uma live do projeto Histórias nas Redes. Esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo, ligado ao programa de pós-graduação em História. O projeto, toda semana, apresenta uma live reunindo alunos, ex-alunos e pesquisadores ligados ao PPG e UFES. Esse é um projeto que é coordenado pelo professor Sebastião Pimentel Franco, com o apoio de professor Leandro Quintão, que está aqui conosco, que é professor do IFES, e das doutorandas do professor Sebastião, Jória Scóforo, e o meu apoio também, eu sou Cíntia Costa. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFES, e já pedi a todos que estão nos assistindo que se inscrevam aqui no canal da ProEx UFES, tá? Deixem um like, que é importante para a gente, e quem se inscrever e ativar o sininho já recebe toda terça-feira, às 5 horas, a nossa notificação, né, de que a gente está entrando no ar. A nossa programação semanal é divulgada também pelas redes sociais da ProEx, no Facebook e no Instagram, então você siga a ProEx para saber das nossas atividades. Da equipe da ProEx, a gente agradece todo mundo, todos os componentes da equipe, especialmente a Marlene Martins, que tem nos apoiado com a divulgação, a Cláudia Rangel, a Magda Kissler e o pró-reitor de extensão, o professor Renato Rodrigues Neto. Agradecemos a Juliana Lira, que é estudante do curso de design da UFES, que tem nos apoiado com as artes para a gente fazer a divulgação das nossas lives. E hoje a gente agradece também o Leonardo Sartori, que é secundarista do IFES, que está nos apoiando aqui no comando atrás das câmeras. A gente tem que agradecer também a AMPU, a Seção Espírito Santo da AMPU. Se você é profissional da área de história, historiador, é estudante de história, ou é professor de história na rede de educação básica, e ainda não se filiou à AMPU, vai lá no site, ampu.org.br, e faça a sua ficha de filiação, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cíntia, eu sou Cíntia Moreira da Costa, eu sou graduada e mestre em História aqui pela UFES, e atualmente eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em História. Eu agradeço muito ao convite que me foi feito para estar aqui nesse momento com vocês, mediar essa live. O convite me foi feito pelo professor Leandro Quintão e pelo professor Sebastião Pimentel Franco, e realmente é uma oportunidade incrível de dividir essa mesa aqui com eles. O nosso tema de hoje é Novos Olhares sobre a Velha República. Nós hoje vamos contar com a presença do Leandro do Carmo Quintão, que é professor do IFES no campus de Cariacica desde 2010. O Leandro, ele fez graduação, o mestrado e o doutorado em História aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, e a tese de doutorado dele, ele fez tanto mestrado quanto doutorado na área de Primeira República. A tese de doutorado dele teve como título Oligarquia e Elites no Espírito Santo, a configuração da liderança de Muniz Freire. O Leandro já tem alguns livros publicados, né, eu trouxe aqui o mais recente, deixa eu ver aqui se dá para vocês verem, o Espírito Santo na Primeira República, que ele organizou junto com o professor Igor Vitorino da Silva, essa já é a segunda edição, ele publicou no ano passado pela editora Mil Fontes, que é uma editora aqui no estado também que tem apoiado bastante os historiadores capixabas. E temos a honra de receber hoje também a professora Surama Conde de Sá Pinto. Professora Surama é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do campus Nova Iguaçu, ela é professora desde 2008. A professora Surama concluiu graduação, mestrado e doutorado na área de História pela UFRJ, e ela é hoje uma referência fundamental nos estudos na área de Primeira República no Brasil. Então, quem quer estudar a Primeira República tem que conhecer os trabalhos da professora Surama. Eu trouxe aqui um dos livros dela, deixa eu ver se dá para... que é uma referência importante, deixa eu ver. Ó, aqui. Chama Só para Iniciados, o Jogo Político na Antiga Capital Federal, saiu pela editora Mauad X, com apoio da FAPERJ, que é a
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio, tá? Então, fica a dica de 2 trabalhos para quem quer estudar. Quem quer fazer Primeira República no Brasil, trabalho da professora Surama, e quem quer pegar o Espírito Santo, o trabalho do Leandro Quintão. Então, agradeço mais uma vez a coordenação do projeto, por poder estar aqui nesse momento, e agradecer em nome de toda a nossa equipe, professora, por a senhora ter aceitado esse convite, né, e de estar aqui conosco neste momento. Então, vou passar agora a palavra para a professora Surama e pedir às pessoas que estão assistindo que se identifiquem aí no chat, no YouTube, vocês coloquem de onde vocês são, quem é professor da rede de educação básica, quem é de faculdade ou de universidade, a sua cidade, quem é aluno, se identifica aí, ou quem é dona de casa, a live é muito democrático, né? Então, se identifica a sua cidade, a sua instituição, coloque aí nos comentários do YouTube, tá bom? Muito obrigada, eu vou passar a palavra à professora Surama. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar agradecendo. Não sei se estão me ouvindo bem, ok? Sim, sim, sim. Gostaria de começar agradecendo o convite de participar desse projeto, que eu penso que é um projeto super importante, História nas Redes. É a oportunidade que nós, da academia, temos para falar com um público mais amplo, né, fora dos muros da universidade. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe envolvida nesse projeto, o convite do Sebastião, o convite do Leandro Quintão, as palavras extremamente generosas da Cíntia, também agradeço a Cíntia, por me considerar uma referência fundamental nos estudos sobre Primeira República. Eu não me considero assim, eu sou mais uma estudiosa dentre vários pesquisadores que têm se dedicado ao tema da história na Primeira República. Bom, para minha fala, eu resolvi fazer um recorte, eu tinha conversado com o Leandro quando ele me fez o convite, da gente pensar quais seriam os grandes motores, ou, enfim, os vetores de renovação da história relativa à Primeira República Brasileira. Então, eu vou começar já esclarecendo que a minha fala vai evitar mencionar livros e autores, porque eu não quero ser indelicada de esquecer alguma referência importante. Eu fiz uma opção, e uma opção de apenas mapear diretrizes por onde caminha essa renovação dos estudos sobre história política na Primeira República. É óbvio que quem entende do tema vai claramente perceber e fazer essa relação entre autores e obras, né? Mas a ideia é exatamente essa, é mapear esses novos rumos, os caminhos que vêm sendo trilhados. Eu gostaria de começar destacando que a Primeira República é uma das fases mais estudadas da história do Brasil. Existe já um número bastante grande de trabalhos que abordam aspectos sobre a política, a economia, a sociedade e a cultura brasileira nessa fase. E existe um momento que funcionou como uma espécie de marco no estímulo à produção de novas análises. Esse momento, sem dúvida nenhuma, é o centenário da proclamação da República em 1989. Quer dizer, a partir daí, a gente tem um crescimento e um adensamento dessa produção. E é interessante isso, quer dizer, esse esforço conjugado tem muito a ver com uma tentativa de tentar entender muitas das mazelas da República Brasileira, né? De lá para cá, já se passaram 30 anos, né, um pouco mais de 30 anos do centenário, a República já tem mais de 130 anos, e, por incrível que pareça, não houve um refluxo dessa produção. Alguns autores até já afirmaram isso. Mas se a gente olha para o dinamismo que marca a produção relativa à história política do Brasil nesse período, a gente percebe nitidamente que não houve refluxo, né? Eu considero a história política um dos eixos que mais tem contribuído para a gente refletir sobre essa fase. E aí, quer dizer, eu acho que é interessante pontuar onde estão sendo produzidos esses trabalhos, o que eles têm em comum e quais são as questões que têm mobilizado esses pesquisadores. Bom,
Em primeiro lugar, esses trabalhos eles são fundamentalmente dissertações de mestrado e teses de doutorado, que estão sendo produzidas nas universidades do Brasil inteiro, né, isso de norte a sul. O lado ruim disso, né, quer dizer, é interessante que esses trabalhos sejam produzidos, mas o que a gente percebe é que muitas vezes essas contribuições, que são bastante valiosas, elas não chegam ainda a um público amplo, elas ficam meio que confinadas aos pares, né? Então, eu acho que espaços como esses são fundamentais para a gente divulgar esses trabalhos. E, ao mesmo tempo, pensar em reformular a forma como a gente ensina a Primeira República no Brasil, né? Esses trabalhos, muitas vezes, também não chegam aos livros didáticos e nem a uma historiografia que é mais trabalhada, inclusive, em cursos de graduação. O que eles têm em comum, né? Eles têm em comum, basicamente, a proposta de repensar uma série de enunciados que se tornaram referência relativos à dinâmica do funcionamento do sistema político brasileiro no período, né? Eu estou me referindo basicamente ao quê? A uma determinada imagem que se criou e se consolidou sobre a República brasileira entre 1889 e 1930. Então, quando a gente fala em Primeira República, rapidamente as associações feitas são política dos governadores, política do café com leite, período de dominação dos coronéis, voto de cabresto, falseamento eleitoral, fraudes, violências, falseamento da representação, domínio das oligarquias, perpetuação de grupos no poder e por aí vai. Então, esses autores, esses pesquisadores, eles têm unido esforços no sentido de testar muitos desses enunciados que continuam circulando nos livros didáticos e na produção acadêmica sobre o período. Essas são as questões, na verdade, que eles estão priorizando, né? Ou seja, eles se voltam para discutir o movimento republicano e os projetos de república. Esses estudos abordam a própria política dos governadores, né, o alcance, os limites, a eficácia. Esses estudos abordam a chamada política do café com leite, promovendo uma revisão em muito do que se foi dito a respeito. Esses estudos, eles trazem luz para a experiência de partidos políticos nessa fase, os partidos que são muitas vezes considerados partidos de quadro, agrupamentos de elite, sem nenhum tipo de importância mais significativa. Esses estudos, eles abordam o comportamento de determinados estados no conjunto da Federação Brasileira, para além do eixo Minas e São Paulo, e esses estudos abordam também um dos temas que eu considero um dos eixos mais dinâmicos e mais ricos na produção nos últimos tempos, que são as questões relacionadas à representação política e às eleições, tá? Eu não estou querendo dizer com isso que esses trabalhos, ao revisitarem esses temas, eles jogam por terra toda uma série de contribuições de autores que se tornaram referência e que formam gerações de historiadores há décadas. A questão não é essa. A questão é relativizar uma série de enunciados, né, sempre adotando uma postura mais crítica, sobretudo no uso de determinados conceitos. Na impossibilidade de falar sobre tudo, né, que eu acho super importante, a própria contribuição que o Leandro vai trazer nessa tarde sobre as oligarquias capixabas, e a UFES tem sido uma importante escola de produção de teses e dissertações sobre o Espírito Santo na Primeira República. Eu fiz um recorte e eu vou falar um pouco sobre 6 eixos que eu considero os eixos mais importantes dessa renovação que vem se processando nos estudos sobre política na Primeira República. O primeiro deles diz respeito à própria denominação, né, usada para se referir a esse período. É muito comum nós ainda encontrarmos nos livros didáticos o termo República Velha. Em comum, nessa nova produção,
a grande maioria dos pesquisadores descarta esse termo e usa a noção de Primeira República. Por que não República Velha? Por que Primeira República? Na verdade, basicamente, porque República Velha é um termo que foi pensado, divulgado, propagado pelos críticos do regime vigente no Brasil entre 1889 e 1930. Na verdade, era uma forma de você se referir a um modelo político que quer que na verdade, você quer mostrar quase todas as mazelas, né? O ponto de vista das incoerências, dos problemas que ele teria supostamente ocasionado para o país. Né? Então, em contraposição a uma república velha, como a gente vai ver mais adiante, principalmente pelos ideólogos do Estado Novo, a gente teria um Estado novo. Então, o termo república velha, ele não é um termo inocente, ele é um termo pejorativo para desqualificar toda uma gama de experiências variadas de participação política e cultural no Brasil entre 1889 e 1930. Tá? Então, daí o descarte do termo, daí a opção desses novos pesquisadores pelo termo Primeira República e não República Velha. O segundo grande eixo de renovação nos debates sobre a Primeira República, que eu tenho percebido, diz respeito à própria relação de projetos de república e o modelo vitorioso. A historiografia, né, ou pelo menos a interpretação corrente, trabalha com a ideia de que você tem diferentes projetos de república circulando no Brasil, na década de 80 do século XIX. No início do regime, o embate entre esses projetos continua, mas do embate desse projeto e dos conflitos políticos intra-elites, acaba sendo vitorioso um determinado projeto, e esse projeto vitorioso representaria a derrota de um projeto de república, vamos dizer assim, mais afinado com a democracia e com a ampliação da participação política. O que esses novos trabalhos vêm mostrando? Que, na verdade, quando você examina, por exemplo, a questão da cultura política desses atores que vão compor essa ampla frente em defesa da República no Brasil e que vão atuar na construção desse desenho institucional da República Brasileira, existem alguns elementos que são comuns a despeito da identificação com os diferentes projetos. E esses elementos comuns, eu estou me referindo a projetos como o projeto positivista, o projeto liberal e o projeto radical, dos republicanos radicais. O que tem, tirando os republicanos radicais, o que teria em comum nessa cultura política, nesse repertório desses atores que formam essa coalizão? Basicamente, duas coisas. Uma é a defesa do federalismo e do presidencialismo. Então, esse é um elemento que une todos esses atores. E o segundo elemento, que é muito importante, é uma determinada concepção de atividade política que não necessariamente implicava na ampliação da franquia eleitoral. Na verdade, continua, não se modifica a ideia original, né, ou uma determinada visão de mundo, que a política ela deve ser repertório ou universo de um grupo restrito de apenas letrados. Tá? E isso, né, se a gente levar em conta as características da sociedade brasileira, significava, de fato, você colocar de fora a ampla maioria, como aconteceu, da população brasileira. Né? Pelo menos 80% fica de fora desse processo de participação política. Então, esses novos trabalhos, ao invés de pensar numa derrota de projeto, eles estão sinalizando para como esses atores, eles comungam uma determinada visão de mundo, né, com valores aí que pertencem a uma cultura política que é, de alguma forma, partilhada por eles. E o caminho para chegar a essa conclusão
vem sendo basicamente análise do discurso desses atores, comparação dos manifestos republicanos, e não pegar apenas como ponto de partida o Manifesto Republicano de 1870, que fala em soberania popular e ampliação da participação, e por aí vai, tá? Terceiro ponto, que eu considero importante vetor de renovação dos estudos políticos, é, é, é o que está relacionado à própria ideia aí de política dos governadores, né? Faço parte de uma geração que aprendeu na escola e depois na universidade que a política dos governadores ela é um marco na Primeira República, na medida em que ela significou uma espécie de rotinização do regime. É um momento em que a República Brasileira responderia aos principais problemas da primeira fase, dos 10 primeiros anos, e teria encontrado contornos de estabilidade, né? Na verdade, relembrando aí, a política dos governadores, ela vai ter como objetivo circunscrever as questões políticas, os conflitos na esfera dos estados, impedindo que as disputas políticas transbordassem e ameaçassem a estabilidade brasileira do governo federal. Ela tem como objetivo promover uma harmonização nas relações entre poder central e estados, né, e uma harmonização nas relações entre legislativo e executivo. Então, ela vem respondendo essas questões. Então, a gente aprende, os livros didáticos, em grande medida, ainda continuam reproduzindo isso, que ela é um marco, porque a partir dali, a partir do governo Campos Salles, que é o idealizador dessa política, desse pacto, a República teria encontrado os seus contornos de estabilidade. A nova proposição, né, para a gente pensar isso, para não trabalhar com a ideia de congelamento de conflitos, né, para não eliminar a disputa na política brasileira, os novos trabalhos eles vêm chamando atenção para a necessidade da gente relativizar o alcance, perdão, e a eficácia desse instrumento político, né? Primeiro porque as modificações que foram feitas para que esse tipo de política fossem implementadas, logo em seguida foram revistas. Segundo, porque essa literatura que trata da questão costuma trabalhar também com a lógica de que os principais fiadores desse pacto político foram os estados mais, vamos dizer assim, mais poderosos ou importantes da federação, que eram São Paulo e Minas Gerais, né? Então, eles foram fiadores do pacto e, graças a isso, o presidente da República apoiava as oligarquias estaduais e, em troca, as oligarquias estaduais conferiam apoio no Congresso ao presidente, né? Esses novos trabalhos têm mostrado o seguinte: na verdade, a eficácia foi limitada porque a política dos governadores deixou de tratar de um dos problemas mais sensíveis da República, que foi a sucessão no catete, né? Na verdade, você hoje trabalha com a desconstrução dessa lógica. O que se propõe atualmente é que a estabilidade do sistema político brasileiro nesse período, ela está relacionada à instabilidade das alianças que eram construídas a cada 4 anos na política brasileira. Isso significa dizer o quê? Significa dizer, basicamente, que a cada 4 anos, na hora de se decidir quem ia sentar na presidência da República, na cadeira da presidência da República, estados com maior poder e menor poder se reuniam e ali havia possibilidade de acordos, de novas alianças e de barganhas. Então, mesmo tendo um cacife menor, um poder político menor, e aí eu estou se referindo aos estados de menores bancadas, ainda assim era possível algum tipo de negociação, tá? Então, é a instabilidade das alianças, refeitas a cada 4 anos, que garantia a estabilidade do sistema, porque ela fazia com que não houvesse alianças monolíticas, nem perpetuação de determinados estados ou grupos no poder.
falando sobre estados e grupos no poder, né, e a historiografia é bastante prolixa quando fala, e aí a gente está falando de política de Minas Gerais, de São Paulo, a ascensão desses estados, né, a dominação deles na federação. Um outro eixo de renovação que está diretamente relacionado com o que eu acabei de falar, diz respeito a revisões que estão sendo feitas em relação à política do café com leite. Na verdade, os trabalhos que, nas últimas décadas, desde os anos 90, vêm propondo revisões em relação a essa lógica da dinâmica, eles estão apontando para um jogo político muito mais complexo do que uma federação dirigida por Minas e São Paulo. São Paulo por ser o estado mais rico, Minas por ser o estado com a maior bancada no Congresso, né? Na verdade, esses estudos eles têm mostrado que apesar da gente estar falando de 2 estados que são os maiores produtores de café do Brasil, né, antes começou o Rio de Janeiro foi desbancado por São Paulo, depois o Rio de Janeiro é desbancado por Minas Gerais, enfim. Apesar de serem 2 estados muito importantes na produção do café, eles tinham interesses diferentes. Então, em muitos momentos, a parceria com outros estados, né, ela caminhou no sentido de, por exemplo, estabelecer acordos com o Rio Grande do Sul e não necessariamente sempre acordos Minas e São Paulo. E essa aliança também foi, na verdade, uma aliança que não foi monolítica, né? Em vários momentos, trata-se de uma aliança que foi eivada de conflitos. Então, essa ideia de uma aliança em conteste, de um revezamento de paulistas e mineiros na presidência da República, né, dessa ascensão e ascendência desses estados no comando da política nacional, hoje em dia ela tem sido relativizada. É claro que São Paulo era mais rico, mais importante economicamente. A gente não está perdendo de vista que Minas tinha um peso significativo na política nacional, mas o que está se dizendo esses estados por si só, eles não comandavam a política brasileira, eles precisavam sentar na mesa e negociar com outros estados para fazer valer os seus interesses, tá? Então, esse eu acho que sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes eixos para a gente repensar a política brasileira. E, relacionado a isso, né, quando se fala que é fundamental você olhar para esses outros estados e a dinâmica de ação política deles, quando você deixa de lado essa ideia de que só quem conta a história da República é Minas e São Paulo, e abre o leque, você consegue compor e aí a gente está falando de um mosaico, mas a gente consegue compor um quadro muito mais rico da dinâmica política brasileira nessa fase. Então, um dos outros eixos que eu considero extremamente promissor nos últimos tempos, e esse é até um eixo anterior, é, sem dúvida nenhuma, do resgate da participação de estados e das oligarquias regionais no conjunto da Federação Brasileira, né? Se a gente olha para trás, lá no final da década de 70, os brasilianistas já tinham chamado a atenção para a necessidade de se estudar a dinâmica política, a performance, a ação das oligarquias estaduais para além de Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul ou Pernambuco, que eles estudaram, né? Estou falando do Levine, do John Wirth, do Robert Levine, John Wirth, e estou esquecendo de um deles. Bom, mas enfim. Eles chamaram a atenção. E respondendo a essa demanda, você tem a produção aí de Joseph Love. Obrigada, Leandro. Leandro me ajudou aqui nos bastidores. Respondendo a essa demanda, você tem a produção de uma série de trabalhos, e esses trabalhos eles vão exatamente lançar a luz sobre essas questões. Quer dizer, qual foi o papel jogado por aqueles estados que foram considerados estados satélites, ou seja, aqueles que tinham uma representação extremamente diminuta no Congresso? Qual foi o papel jogado pelos estados chamados de segunda grandeza, como era o caso do Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, enfim. E como é que essas oligarquias elas montam estratégias para atuarem nesse jogo político marcado por um federalismo totalmente desigual, tá?
Então, sem dúvida nenhuma, a partir dessa produção, existem muitas críticas que vêm sendo feitas a isso, né, essa proliferação de estudos regionais. Existe uma historiadora que fala que a produção historiográfica sobre a Primeira República, ela acabou incorporando esse federalismo. Existe um federalismo historiográfico e isso, de alguma forma, inibe análises mais gerais, né, enfim, de pensar o Estado Nacional, que também é super importante, mas eu penso que a gente só vai conseguir compreender, de fato, a lógica do funcionamento dessa engrenagem mais ampla se a gente tiver essas peças e conseguir entender similaridades e diferenças nas dinâmicas e nas lógicas de atuação dessas oligarquias e da atuação desses estados no conjunto da Federação Brasileira. E, para fechar, para não me alongar mais, um outro eixo que eu considero extremamente dinâmico, talvez nesse exato momento o mais dinâmico da produção acadêmica sobre Primeira República, é o que está relacionado ao tema eleições, né? Então, quando eu falo de eleições, na verdade, eu estou falando de uma série de temáticas que vêm em conjunto, né? Eu estou falando dos pleitos propriamente ditos, eu estou falando dos partidos políticos, eu estou falando da participação propriamente dita da população, do exercício de cidadania, eu estou falando das fraudes, né, que é a grande pecha, a grande referência que a gente tem quando se fala sobre Primeira República, né? Qual é a inovação? Né? Se existe uma palavra de ordem nesses novos estudos, a palavra de ordem é competição. O que esses autores têm tentado mostrar é que não existe perpetuação de grupos no poder. Existem já trabalhos que mostram que a renovação da elite política brasileira na Primeira República, ela teve e sempre teve em torno, ou girando em torno de 28%, o que não é pouco, né? 28% de renovação de Congresso e de elite política significa circulação dessas elites, renovação delas. Então, competição é a palavra de ordem. Existe um novo significado também que vem sendo dado à ideia de fraude, né? Na verdade, fraude, ela é pensada ou ela é tomada como um indício dessa instabilidade e das incertezas que os pleitos implicavam, né? Então, não existe mais a lógica, ou não se trabalha muito mais com essa perspectiva de que era um jogo de cartas marcadas e que não havia espaço para as oposições. As oposições hoje são um tema que tem sido bastante trabalhado, que não havia representação das minorias, e que a fraude era o único mecanismo, ou o mecanismo mais recorrente. Esses estudos têm mostrado que a fraude, ela tinha um custo político, né, e que, além desse custo político alto, ela não era necessariamente a única, vamos dizer assim, o único expediente usado. Você tem muitos outros expedientes que estão fazendo parte desse repertório das eleições, da dinâmica política, da participação política e cultural no Brasil nesse período. Assim como existem múltiplas formas de participação política, esses estudos também têm iluminado isso, múltiplas formas de participação que estão para além da participação política formal, e aí eu estou falando de uma participação eleitoral, para aqueles que eram reconhecidos, tinham, vamos dizer assim, os direitos reconhecidos como cidadãos ativos. Enfim, a lógica passa a ser a de você desconstruir a ideia de que há uma eternização de grupos no poder, há um congelamento de conflitos. O que há, na verdade, hoje, o que vem sendo mostrado, é basicamente a competição política que acontecia nesse período. E muito isso foi possível graças a você trabalhar com hipóteses diferentes, né? Olhar a Primeira República a partir de novas hipóteses, a partir de um novo conjunto de fontes, principalmente as contestações, né? Que são peças, assim, interessantíssimas para a gente entender todas as fases do processo eleitoral. Contribui muito os novos referenciais teóricos e metodológicos que vêm sido adotados nas análises, enfim. Tudo isso tem
propiciado um quadro ou um panorama muito mais rico, que aponta para uma dinâmica política muito mais complexa do que aquela que às vezes vem sendo divulgada em livros didáticos, assim. Eu não vou me alongar mais, porque eu acho que eu já falei demais e está na hora do Leandro falar, mas, enfim, eu agradeço, gostaria de chamar a atenção que o tema continue em aberto, existem vários temas que podem e devem ser mais debatidos e mais pesquisados sobre a Primeira República no Brasil. Enfim, eu tentei fazer muito rapidamente um panorama dos novos eixos, das novas propostas que vêm sendo veiculadas, para a gente entender por onde caminha essa produção mais recente, enfim, deixar aqui um pouco um registro dessas inovações. Para terminar, eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de participar desse projeto, que é um projeto super importante. Enfim, é um prazer estar aqui falando sobre um período que eu tenho dedicado algumas décadas de pesquisa. Obrigada. Professora Surama, muito obrigada pela sua fala, mais uma vez contribuindo aqui com a nossa universidade. A professora já esteve várias vezes aqui conosco em bancas, em seminários de avaliação, sempre com as suas considerações lúcidas e sempre com essa classe, essa leveza, né, Leandro? Sempre muito incisiva, mas sempre de forma muito leve. Né? Eu gostaria de citar algumas pessoas que estão presentes aqui assistindo e agradecer. Lá da FVC, Faculdade Vale do Cricaré, em São Mateus, temos a professora Sônia Barreto, o professor Jostiel Dias, o professor Paulo da Costa, lá de Juiz de Fora, a Magda Rossi, que é da equipe ProEx, que tem nos ajudado aí na parte do registro do projeto, né? A doutora Andréa Rosenthal, que é de São Paulo, o professor Rodrigo Dalforno, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a professora Elisiare Lima, que é do Colégio Estadual, aqui de Vitória, e é doutora pelo PPGI-UFES, a Juliana Lira, que é estudante de design da UFES, hoje está nos ouvindo, ela que faz, como eu disse, as nossas artes aqui das nossas lives, nossos posts. Obrigada, Juliana. Ramon Dussan, que é estudante de Educação Física da UFES, Ivaninha Lorenzoni, um beijo, vamos mandar um beijo, Leandro, para Ivana Lorenzoni, que foi uma querida nossa, que é decana lá do PPGI, se ainda tiver aí. Beijo, Ivana, saudade de você. Beijo para você, Ivana, já nos ajudou muito, querida. Muito, muito, uma querida. Lívia Poubel, de Vila Velha, a Andréia Márcia Pinto, que é professora da Educação Básica, a Edith Angeli, que é de Santa Teresa, o professor Sérgio Marlo, que faz pós-doutorado lá no PPGIs, o professor Igor Vitorino, também é um amigo, né, Leandro? Tanto o professor Igor quanto o professor Sérgio Marlo, Vinícius Armoni, que é estudante da UFES, lá de Vila Velha, e a Irilene, que é professora da Educação Básica, e outras pessoas que estão assistindo, por favor, se identifiquem aí a escola que vocês, de origem de vocês, a cidade de quem está assistindo, e quem quiser encaminhar perguntas, pode ir encaminhando pelo chat, pessoal, vai colocando no chat, que ao final vai ter uma rodada de perguntas, tá? Agora eu vou passar a palavra ao professor Leandro do Carmo Quintão, que vai conversar um pouco conosco também. Professor Leandro, por favor. Boa tarde a todos, me ouvem bem? Tudo certinho? Eu queria cumprimentar a professora Surama, que é um prazer estar aqui dividindo uma mesa virtual com você. Melhor que isso, só se fosse uma mesa presencial, numa conferência, né, professora? Mas eu fico muito feliz de poder fazer parte. Eu te acompanho desde os estudos de graduação, lá nos artigos que você publicou na revista de História, meus primeiros contatos com a Primeira República. E quando a gente gosta da Primeira República, é uma coisa que a gente não consegue explicar, né? É uma identidade que a gente cria, né? E aí eu fui conhecendo os textos, conheci os seus textos lá naquela revista antiga de História, quando você ainda era uma doutoranda, né, de História, e aprendendo, conhecendo e mais ainda gostando, né? Também Marieta Ferreira, que foi sua orientadora, que é uma referência, Ângela de Castro Gomes, entre outros professores aí que foram seus professores, é uma honra muito grande. Depois tive
oportunidade de encontrá-la nos corredores da UFES e desenvolvi uma admiração pessoal de ver a sua grandeza como historiadora e como pessoa. Então, depois de tê-la na minha banca, de poder aprender com seus conselhos, lá no Café Colombo, onde eu ouvi conselhos da minha tese, do que poderia ser feito, enfim. É muito interessante, além da ligação dos nossos personagens que estudamos, né, do Muniz Freire com o Nilo Peçanha, personagens ícones na Primeira República Fluminense e na Primeira República Espírito Santense, né? Então, é um prazer pessoal e profissional muito grande e compartilho contigo pelo estudo de Primeira República e pela grandeza que a professora representa para a gente, arrumar um farol para todos aqueles que estudam. Quero cumprimentar todos que nos assistem, quero cumprimentar a doutoranda Cíntia, que também está aí estudando a Primeira República, também certamente lendo os textos da professora Surama, da professora Marieta Ferreira, da professora Ângela Gomes, enfim, Cíntia também faz parte dessa nova geração de estudiosos da Primeira República, e graças ao professor Tião aí, Tião também fez doutorado sobre a Primeira República, também não tem como negar as raízes, né, também é um dos pioneiros de estudo de Primeira República no Espírito Santo, né, e graças a ele, pela mão dele, passou muita gente aí que estudou a Primeira República, né. Bom, e também lembrar a professora, né, Nara Saleto, que faleceu, que também estudou, uma das grandes estudiosas da Primeira República, que nos deixou, e deixou aí algumas publicações e despertou interesse em muitas pessoas nessa área também, ajudou muita gente que estudou a Primeira República. Bom, cumprimento a todos que estão assistindo, é um prazer, eu faço parte da coordenação junto com a Cíntia, com o Tião, com a Jória, desse projeto de lives, e trazer a professora Surama e outros professores aqui, é uma alegria muito grande para a gente, e eu pedi para que a professora falasse primeiro, na expectativa de que a professora se alongasse, e eu pudesse ficar com 15 minutos, porque, olha, eu estava aqui ouvindo, e quando a professora foi ir para a conclusão, eu fui ficando chateada, porque realmente estava muito bom de se ouvir. As outras oportunidades virão, né, professora? E, depois da sua fala, professora, acho que já dá conta de tanta coisa, talvez até seja repetitivo, o que eu pretendo, talvez, fazer é complementar o que eu aprendi nas leituras do seu texto, na leitura de textos de autores que marcam esse revisionismo da Primeira República, né? E naquilo que eu encontrei em minhas pesquisas, principalmente nas pesquisas de doutorado, né, no qual discuti o poder simbólico de uma dominação oligárquica na Primeira República, que é um caso, eu fiz um estudo específico do Espírito Santo, e foi desafiador, porque encontrei professores que disseram, olha, essa questão de poder simbólico, dominação, carisma, isso não existe na Primeira República, você esquece isso, você está viajando, não existe isso na Primeira República, vai para outra coisa. Então, assim, foi doído, mas a gente tentou e conseguiu, que é uma coisa que eu quero chamar a atenção nessa parte que me cabe falar, que é o ponto da paixão política, da emoção política, que é uma coisa que nós estamos vivendo hoje, né? E por que pensar que isso, como me disseram, né, quando recusaram a minha hipótese, olha, paixão, emoção política, carisma é de Vargas para frente, de Vargas para trás não tem isso, não tem paixão política na Primeira República. Isso me doeu bastante, não pela minha tese em si, mas é naquela visão tradicional de que a Primeira República é um esquematismo, é uma coisa fria, né? E não é bem assim. A Primeira República, muito da República de hoje, se explica por meio da Primeira República. Bom, eu estudei o caso do Espírito Santo, mas, obviamente, que isso não é exclusivo. Eu estudei uma dominação oligárquica de forma carismática do Espírito Santo, mas isso não é exclusivo do Espírito Santo. É importante relembrar que a história regional da Primeira República, ela está aí, há uma geração de estudiosos nos diversos programas de pós-graduação, a professora já esteve em N bancas, né, e pode comprovar isso aí melhor do que eu, e a gente encontra aí, eu procuro baixar algumas teses no meu computador, algumas surpresas muito interessantes de pessoas que procuram estudar a história regional da Primeira República. Esse processo de renovação historiográfica, ele é um processo constante. A professora Marieta Ferreira é uma das pioneiras, produziu aí uma geração de orientandos que
a Cláudia Viscardi, a própria professora Surama, o Edson Fanai, entre outros, né, e que se acentuou nos anos 90 e 2000, e alguns pontos que a professora Surama levantou foram muito interessantes, né, como revisar a fórmula de Campos Salles, ao acreditarmos que, desconstruindo a ideia, primeiro, desconstrução do próprio nome República Velha, né, eu vou ter que dar uma pausa e dar um abraço no professor Paulo Ritt, que está comentando agora, que é um cientista político da USP, um dos grandes estudiosos de eleição e voto na Primeira República. Um grande abraço, professor Paulo Ritt, um prazer tê-lo aqui na nossa live. E é uma das pessoas com quem também eu tenho uma referência no estudo aí do voto de eleições nesse período. Alguns pontos são interessantes para esse período. A própria revisão do Pacto Oligárquico de Campos Salles, né, a ideia de que ele havia trazido uma espécie de estabilidade à Primeira República, precisa ser levado em consideração e refletido, como a professora já falou, né, a tese do professor, vocês me desculpem, eu vou citar os nomes dos autores, porque eu não consigo, eu vou acabar mencionando, é uma forma que eu tenho eu não consigo evitar, o professor Renato Lessa, né, apesar da brilhante tese que ele fez sobre a rotinização do regime republicano, a gente menciona bastante o livro dele, da Invenção Republicana, mas a ideia de que o Pacto de Campos Salles ele trouxe uma rotina, de que ele estabilizou a Primeira República, é uma tese que está sendo revisada, né, e como a professora Ângela de Castro, como já mencionou, né, a Primeira República mostra que isso não que existem muitos períodos em que essa rotina não é possível de ser encontrada. A própria professora Cláudia Viscardi, no seu livro que revisa a política do café com leite, também já comprovou isso daí, e que é difícil até afirmar com segurança, segundo a professora Angela Gomes, que esse projeto do Campos Salles objetivasse uma estabilidade a longo prazo. A impressão que a gente tem quando a gente vasculha, relê a história do Pacto de Campos Salles é que é um pacto que tem validade para o governo do Campos Salles, né? E os historiadores tenderam aí a reproduzir a ideia de que esse pacto do Campos Salles ele é um pacto que se perpetua e traz a estabilidade, e de repente vem a Revolução de 30 e acaba com tudo. Outra coisa que a professora mencionou, que é importante lembrar, é a questão da política do café com leite, revisado pela professora Cláudia Viscardi, né, que é uma grande referência, e ela desnuda aquela tese tradicional, né, de que aquele arranjo haveria trazido estabilidades para a República. Então, assim, é uma república cheia de emoções, que nem a política dos governadores, nem a política do café com leite teriam trazido estabilidade e monotonia, enfim, isentado o período de conflitos, enfim, e de estudos que precisam desnudar determinadas características, determinados aspectos, que as grandes narrativas não dão conta mais de responder, principalmente quando a gente entra nas peculiaridades dos estados. Um terceiro ponto que eu chamo a atenção são os votos e as eleições. O professor Paulo Ritt, aí, a professora Jaqueline Zulini, né, eles revisitaram a questão dos votos, e eles têm mostrado que havia, sim, uma competição eleitoral na Primeira República, repensaram a questão das fraudes, não que elas não existissem, né, mas como práticas de competição política, né, como modo de disputas pelos mecanismos eleitorais, ou seja, disputa em torno da burocracia eleitoral. Então, não se pode falar em uma estagnação da vida política eleitoral da Primeira República. A Primeira República não foi monótona, a Primeira República ela não foi entediante, como os livros, principalmente os livros didáticos, né? E eu trabalho no Instituto Federal desde o ensino médio até a pós-graduação, e quando a gente vai ao ensino médio, é duro a gente pegar o livro didático e ver ainda a reprodução da Primeira República como um período monótono, esquemático, cheio de vícios, como se não fosse possível compreender a realidade brasileira, enfim, as bases republicanas, né, fora da política da monotonia que supostamente seria a política do café com leite ou a política dos governadores, vamos dizer assim, né? É um arranjo frio, esquemático, mecânico, e que simplesmente foi interrompido com a Revolução de 30. Isso é um desafio ainda quem trabalha com ensino médio, quem trabalha com livro didático, né, os professores da educação básica que estão aí nos ouvindo. Isso é um desafio, e eu convido vocês a pesquisar. Eu sei que o tempo é difícil, né, mas pesquisarem os novos estudos da Primeira República, porque é preciso conhecer as origens republicanas do Brasil. Explica muito mais os dias de hoje do que vocês imaginam.
Bom, então, assim, além desses trabalhos que vem nessa onda de renovação da historiografia da Primeira República, né, os estudos de história regional, o próprio livro da professora Turama, Só para Iniciados, onde ela estuda a dinâmica política carioca, né, é um trabalho muito interessante. Eu pretendo, na verdade, focar, me aprofundar um pouco mais naquilo que eu debrucei uma reflexão mais aprimorada. Mas eu não pretendo trazer necessariamente o resultado da minha reflexão. Eu pretendo muito mais convidar as pessoas a fazer uma nova reflexão sobre as oligarquias, que também não inventei a roda, mas é uma reflexão que, como é que eu posso dizer, que envolva, né, uma análise das oligarquias pelo campo das paixões políticas, pelo campo do simbólico. Bom, quando eu me debruço sobre as oligarquias, antes de mais nada, né, muito me chamou a atenção a preocupação com a discussão deste conceito em estudos sobre a Primeira República. Eu estudei uma oligarquia aqui no Espírito Santo e eu achei por bem, né, eu tenho que entender qual é o conceito de oligarquia. E aí eu folheei vários livros, né, e muitos livros, aí eu vou fazer com a professora Surama, ocultar os autores, mas há muitas definições genéricas do que sejam oligarquia. Uma definião aqui, outra colar, e alguns se baseiam no Edgar Carone, que estabelece que é aí um dos grandes papas aí da historiografia da Primeira República, né? Escritos aí das décadas de 60, 50, 60, 70, e que levou à inquietação a alguns estudiosos para tentar entender o conceito de oligarquia aqui no Brasil, né? E um cientista político muito interessante, foi até uma recomendação da professora Surama para a minha tese, a quem eu tenho lido os trabalhos dele, né, acerca de questão de oligarquia, é o cientista político Cláudio Couto. Embora outros conceitos vão aparecendo, e isso é interessante, enriquece o debate, né, mas o Cláudio Couto ele chama realmente a atenção, e isso despertou a minha atenção para essa questão também, de como o conceito tem sido usado de uma forma um pouco rigorosa, né? E é interessante para o historiador, ou para o cientista social que se aventurar pela Primeira República, que se propuser a estudar o fenômeno das oligarquias, que ele precisa, ao estudar esse fenômeno, ele precisa ir além do clichê, ele precisa ir além do que se define tradicionalmente como governo de poucos, né? Acho interessante pegar um dicionário de época, entender como se, quando você fala com jornais da época, você utiliza como fontes, né? Eu busquei os dicionários de época, busquei como os jornais de oposição, de situação, trabalhavam a noção de oligarquia, o que eles entendiam de oligarquia, e os jornais muitas vezes não entendiam a mesma coisa, então você tem que ir num dicionário de época. É interessante você ver a construção desse conceito na época, né? Isso é importante também. E, ao mesmo tempo, é importante você fazer uma reflexão sobre esse conceito, saindo da zona de conforto, que é achar que a oligarquia é simplesmente governo de poucas pessoas. É preciso, né, muito mais do que copiar um conceito pronto de oligarquia. É preciso conhecer, é preciso refletir sobre as relações, e aí uma pista, né, sobre as relações intestinas às próprias oligarquias, né? E aí, a gente tem a opção de procurar vários autores aí que discutam o conceito de oligarquia. Eu optei por um autor, né, que foi o Couto, mas existem outros que aí fica a critério, desculpem aqui, gente, a câmera, fica a critério do pesquisador, mas ele precisa, quando ele se debruça ao estudo das oligarquias, ele precisa tentar entender o caráter interno, as relações no interior da oligarquia, tentar entender, formular ou amadurecer um conceito que procure analisar o modus operandi da oligarquia. É claro que você não vai estabelecer um conceito de uma oligarquia para a oligarquia especificamente que você está trabalhando, ou às vezes para o período da Primeira República. Ainda não há um conceito de oligarquia, embora o Carone tenha tentado caminhar nesse sentido, mas um conceito específico para a Primeira República.
mas você consegue fazer uma adaptação a partir de uma boa análise, de uma boa reflexão dos autores que se propuseram a isso. Então, por exemplo, o Cláudio Couto, que é aí uma referência no estudo de oligarquias, né? Existem outros, ele estabelece alguns princípios, tais como o caráter ilegítimo das oligarquias perante os que não pertencem ao grupo, a usurpação de autoridade pelo oligarca, a condição precária dos injustiçados, vítimas da oligarquia, e o próprio papel do oligarca perante o grupo, perante aqueles que são a ele subjugados. Então, assim, vale a pena, quando você estuda oligarquia na Primeira República, você mergulhar no conceito. E não simplesmente ir no autor, pegar um conceito pronto e utilizar, dizendo, olha, nosso conceito é esse. Certo? Então, quando se estuda as oligarquias, é importante, resumindo, né, você fazer uma reflexão sobre esse conceito para entender como esse conceito ele pode ser adaptado ao estudo de oligarquias na Primeira República. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque me angustiou ver alguns trabalhos, né, um pouco mais antigos, que vão no en passant pela questão das oligarquias, vamos dizer assim. Agora, vale ressaltar que quando você aborda, por exemplo, a contribuição do Cláudio Couto, que, aliás, advoga até a necessidade da aplicação do conceito que ele mesmo propõe a outros contextos organizacionais, isso não significa que nós militamos, por exemplo, pela defesa de uma regra de ouro ou de uma lei de ferro imutável que possa valer para as diversas organizações. Ou seja, você pega um conceito pronto de oligarquia que vai valer tanto para partido político quanto para empresa. Não, é de modo rígido. O que a gente chama a atenção é que um conceito você deve aprimorar um conceito, refletir sobre esse conceito, né, e apropriar dele aquilo que melhor cabe ao seu trabalho, embora você também tenha que tomar certos cuidados metodológicos, né? Outra coisa também que a gente chama atenção, que o conceito do próprio Cláudio Couto, ele não fecha a questão da definição do que seja oligarquia na Primeira República e nem põe um ponto final na discussão, que é o que eu volto à questão de que há outros autores que podem aparecer, e aí é um convite que eu faço, é que novos estudiosos apareçam, estudando o fenômeno das oligarquias, né, entendendo o que é esse fenômeno, e possam aprimorar, melhorar o conceito, né, e trazendo mais luz para esse fenômeno dentro das oligarquias da Primeira República. O que nós militamos, na verdade, é na necessidade de se refletir sobre o termo, fugir de obviedades, de truísmos, e convidar para uma pesquisa, portanto, mais profunda e mais reflexiva, que dê conta das realidades regionais, por exemplo. O que não significa que eu vou estabelecer um conceito de oligarquia aqui no Espírito Santo, outro no território fluminense, outro no antigo Distrito Federal, né, que era a cidade do Rio de Janeiro, e por aí vai. Tá? Mas observando o conceito de oligarquia, um bom conceito de oligarquia, à luz das especificidades regionais que você vai se debruçar a analisar. Outro ponto que é preciso ser tocado diz respeito à classificação das oligarquias. Eu trabalhei com essa questão para fazer uma proposta, que era uma proposta de estudo minha, né, que era a proposta da olhar sociológico das oligarquias. E aí é importante falar que 3 autores se destacaram na classificação das oligarquias. O Silvio Romero, que era um contemporâneo, né, fez uma classificação das oligarquias a partir de exemplos, né? O Espírito Santo, por exemplo, era o caso, Silvio Romero, só lembrando, ele era oriundo aí da escola de Recife, outros consideram ele geração 1870, da virada do século XIX para o século XX, intelectual, portanto, né, foi até político, intelectual, enfim, republicano, depois se decepcionou com o novo regime, e ele faz uma classificação, e curiosamente ele classifica o Espírito Santo, devido ao que ele diz que havia mestiçagem aqui, né, como uma classificação do tipo de traiçoeiros, né, porque aqui havia muito mestiço, muitos descendentes de escravos, né, e, portanto, a trairagem aqui no Rio de Janeiro era uma coisa muito comum na classificação oligárquica que ele estabelece. Mas a grande vedete na classificação das oligarquias, que é outro ponto quando você fala de oligarquia, você precisa conhecer as classificações, é o Edgar Canoni. Fez uma crítica ao Silvio Romero e ele propõe
ao que nós chamamos de a geografia das oligarquias. Ele faz uma classificação para as oligarquias a partir do protagonismo econômico e do protagonismo político que essas oligarquias, que esses estados, né, as oligarquias dos estados, exercem na Primeira República. Ele estabelece uma clivagem hierarquizada das oligarquias conforme a força econômica e política desses estados. Então, ele estabelece a oligarquia dos estados mais adiantados, cujos conflitos políticos seriam amortecidos pelo partido, em Minas, Rio Grande do Sul e São Paulo, enquanto os estados menos ricos prevalecia, assim, o controle personalista de um grupo ou de uma família. E diversos autores vão na linha do Edgar Caron, os autores, obviamente, mais antigos, mas autores clássicos, obviamente, tá? Altamente conhecidos aí. Eu não vou citar, mas existem autores clássicos, e aí eu vou, junto com a professora Surama, quem conheceu o assunto sabe, aí, alguns autores que reproduzem a linha do Edgar Caron. A aceitação da proposta do Edgar Caron foi ampla, ela é até plausível, né? Ela dá conta de várias realidades, mas que mergulha no livro do Edgar Caron, ele faz fotografias de período que ele pega em vários estados, em determinado período, ele não dá conta de todas as realidades, ele não dá conta, ele falha, porque ele não acompanha as metamorfoses partidárias do Estado. Exemplo, quando ele mergulha no Espírito Santo, ele diz que é uma oligarquia familiar, por exemplo, e chama a oligarquia dos Monteiros de oligarquia familiar. Ele não acompanha a evolução política, por exemplo, ele não pega a década de 20 e não percebe como o Partido Republicano Espírito Santense, na década de 20, ele já amortece conflitos, ele já é um partido que já está mais desligado da hegemonia da família Monteiro, tem a força do Bernardino, mas o clã Monteiro já não dá as cartas no partido com tanta força como na década anterior, e aí é preciso relativizar a questão do partido como sendo um partido familiar, um partido mais, digamos, um pouquinho mais forte perante a família. Mas, enfim, isso aí é uma conversa para se desdobrar, um exemplo para se desdobrar numa outra oportunidade. E Caron comete o risco de omitir algumas peculiaridades, como violências em regiões ditas pacíficas, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, ao homogeneizar o PRM, Partido Republicano Mineiro, o PRR do Rio Grande do Sul e o PRP paulista, né, encobrindo peculiaridades econômicas dos próprios estados. Né? E aí nós vemos alguns estados, alguns autores, inclusive, dizendo, as oligarquias dos estados fracam toda a economia para o mercado interno, o que é um problema muito grave, né? Porque o Espírito Santo, por exemplo, os estados ditos fracos, não era uma economia para mercado interno, porque se exportava café. A economia fluminense não era uma economia para mercado interno. Então, você classifica como estado fraco, como é que fica essa classificação? Como é que fica essa análise? Né? E muitos autores foram reproduzindo isso, estabelecendo essa clivagem econômica e política na reprodução da geografia das oligarquias do Caron. Um terceiro a classificar foi o brasilianista Eusol Pang, né, que ele vem na onda desses brasilianistas que a professora Surama citou, o Levine, o Love, a Linda Levin, o John Weir, que são estudiosos que se debruçaram a estudar estados, né, unidades federativas na Primeira República. O Eusol Pang estudou a Bahia, por exemplo. Linda Levin estudou a Paraíba. Ele faz uma classificação peculiar, mas ele deixa um legado interessante. Ele se preocupou com a dimensão sociológica das oligarquias, né? Que faz uma classificação, um esquema muito próprio, muito peculiar, que tem que ser muito ousado da nossa parte, reproduzir e ir na onda teórica que ele segue a ferro e fogo. Mas ele estabelece 4 classificações, mas deixa uma contribuição interessante, que é o diálogo que as oligarquias podem estabelecer com a dimensão sociológica, vamos dizer assim. Tá? Ele dialoga com Weber, a capacidade que as oligarquias têm de utilizar o poder simbólico, o poder carismático. Essa é a grande contribuição dele. Então, ele desgarra um pouco do Edgar Caron, mas ele não rompe, ele não critica o Edgar Caron, apesar dele fazer uma classificação diferente. Então, essas classificações, elas nos ajudam a compreender o fenômeno das oligarquias, além, claro, quando a gente mergulha no conceito e faz uma boa reflexão sobre um conceito que a gente adota para entender esse período. Mas uma possibilidade, a minha fala não vai ser tão longa, não vai ser longa, mas uma possibilidade que eu chamo a atenção é nós enxergarmos o fenômeno oligárquico pelas frestas
que perpassam esses esquematismos, essas classificações que são feitas do alto e não percebem determinadas realidades. Né? Eu digo, por exemplo, que o PRM, o PRP não possuem conflito, não possuem poderes personalistas, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente não está aí dizendo que o partido não tinha força, mas você ignora as forças políticas personalistas, por exemplo, dentro desse partido. Mas o que eu chamo a atenção é um diálogo com a sociologia weberiana e as formas de dominação do Weber, sobretudo a via do poder simbólico. Bourdieu segue na linha de Weber também, né? Poder simbólico, a dominação carismática, são sugestões que eu dou aí, né, que ajudam a entender o fenômeno oligárquico na Primeira República. Evidentemente que não dá para aplicar todos os casos de oligarquia, né, não é uma regra geral, mas são ferramentas conceituais, ferramentas teóricas que ajudam a repensar o fenômeno das oligarquias na Primeira República e entender que o voto ia muito além de coerção e muito além de clientelismo. Dizendo que havia pessoas, aliás, dizendo não, podemos perceber que havia pessoas que iam até um determinado lugar votar porque tinham paixão política pelo seu candidato. Eu insisto, isso não acontecia com todos os candidatos, mas é possível nós encontrarmos determinados políticos que apresentam verdadeiro fascínio na Primeira República. Eu estudei o Muniz Freire, que apresentava um fascínio na Primeira República, o próprio Jerônimo Monteiro, que criou uma estrutura de comunicação visual, aí temos que convidar novos estudiosos para mergulhar nessa questão de Jerônimo Monteiro, né, para entender como foi esse poder simbólico dele, com toda a sua estrutura de fotografias, de imagens que ele constrói para deixar o legado do seu governo, e tanto Jerônimo e Muniz Freire vão deixar no imaginário da sociedade capixaba, dos políticos, que mencionam os dois o tempo todo, né, como as grandes referências de governantes na Primeira República, né, dos governadores da Primeira República. Né? Mas, voltando aqui, entender que é possível estudar o fenômeno oligárquico também pelo viés do poder simbólico, né? E fugir dessa ideia de que havia que a questão da dominação carismática, o poder simbólico, é apenas de Vargas para frente. Né? Weber deixa como contribuição a questão dos partidos, né, partidos que ele chama sem convicção, que se coadunam com os partidos de quadro, que a professora Surama falou, né, como os grandes espaços para a emergência de líderes portadores de poder simbólico. Tá? É uma análise que Weber faz sobre dominação carismática, ele deixa essa possibilidade. É claro que não é uma dominação carismática pura, né? Até porque ele fala que esse tipo de dominação pura é praticamente inexistente. Mas, enfim, entendemos formas de dominação que avancem do campo tradicional e burocrático, que são as formas de dominação que Weber apresenta, para o campo simbólico, para o campo, né, carismático, que ajuda a entender que na Primeira República os sentimentos políticos emergiram e ajudam também a explicar as eleições. Então, nesse sentido, para concluir, eu chamo a atenção aqui para a necessidade de haver mais estudos que possam abordar a questão da emoção e a questão da política na Primeira República, relacionar emoção e política. Embora eu até admita que, quando estudei poder simbólico e dominação oligárquica no Santo, eu apenas tangenciei essa questão. Coronéis e oligarcas, em sua relação com os eleitores e com a sociedade de modo geral, inclusive com eleitores urbanos, eles precisam ser trabalhados também dessa maneira. Há espaços, há oportunidades, há fontes, é possível que o historiador mergulhe nessa oportunidade. Eu conheci, por exemplo, um trabalho, uma dissertação de mestrado do Luiz Carlos Santiago, que estudou mandolismo mágico no sertão mineiro, por exemplo, e ele analisou o poder simbólico de um coronel do interior de Minas. O coronel que foge dos tiros, que tomou tiro e sobrevive, e é imortal, um super-homem, vamos dizer assim. Brincadeira à parte, é um coronel que é imortal na região. Mas, obviamente, eu não estou aqui inventando a roda. Existem já autores, a própria
pioneira Maria Isaura de Queiroz, lá no seu clássico estudo sobre mandonismo, ela já fala da possibilidade de se estudar o poder simbólico. O Wilson Pang deixa essa pista, o estudo de Marisa dos Santos, no Rio Grande do Sul, o André do Rego, que estuda Paraíba e Pernambuco, estuda a família Heráclito do Rego, e o próprio Luiz Carlos Santiago com o mandonismo mágico no sertão mineiro. Então, a guisa de conclusão, eu chamo a atenção não para renegar totalmente as contribuições dos autores pioneiros. Eu destaco aqui Edgar Caron, mas para que nós não nos prendamos, né, a mera repetição da classificação da geografia das oligarquias do Caron, estruturada na clivagem política e econômica entre os estados. Porque isso aí vai nos impedir de enxergar as especificidades dos estados. Ou o contrário, vai nos impedir de entender que esses estados eles são permeáveis a características de fenômenos que originalmente não seriam cabíveis a eles pela classificação aí, pela regra esquemática do Caron. Prender análises a determinadas leis de ferro, como essa que Canoni parece nos propor, né? Apesar de que a obra dele é um clássico, não se estuda a Primeira República sem ler Edgar Caron, pelo amor de Deus, pode prejudicar uma observação mais próxima dos fenômenos oligárquicos. Por fim, mais uma vez, concluindo, eu chamo a atenção, talvez pelo momento de tanta emoção, de tanta paixão política que nós vivemos hoje, para que, de algum modo, nós comecemos a olhar para as relações políticas da Primeira República por meio de uma história social e cultural. Que essa história dê conta de enxergar as relações permeadas pelo simbólico. Isso que vai permitir compreender melhor o processo político daquela fase republicana. Porque, para o meu ver, o recado de hoje está dado, né? Eu acho que não dá mais para se compreender a história política, e eu destaco aqui a história republicana brasileira, eu destaco aqui a história da Primeira República, ignorando signos, símbolos, ignorando as emoções. Emoção e política estão entrelaçadas. E na Primeira República não foi diferente. Obrigado. Bem, obrigada, Leandro. Obrigado pela sua exposição. Vamos aqui passar, temos diversas perguntas. Agradecer também o pessoal que está encaminhando perguntas pelo chat. Agradecer a presença do professor Paulo Ricci, da USP. Obrigado, professor, pela sua ilustre presença. Agradecer a Ingrid Vutk, que é da Prefeitura de Vila Pavão, e está divulgando entre os professores lá da região de Vila Pavão, os professores da educação básica. Obrigada, Ingrid. O Felipe Mauriene, que é doutor pelo PPGI, Cristina Locke, também doutoranda da UFES, o professor Sebastião Pimentel Franco, que está aqui conosco, coordenador do projeto, a senhora Ionas está assistindo lá em Guriri, né? Então, agradecer todas essas perguntas que nos estão sendo encaminhadas e agradecer todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, podemos fazer uma rodada de perguntas aqui. As pessoas não direcionaram a quem que elas querem perguntar, mas eu gostaria de aproveitar a presença da professora Surama aqui, né? Ela falou muito da questão dos conflitos, porque não é muito presente, né, professora, na bibliografia. Até hoje a gente, né, a senhora bateu muito nessa tecla. A Primeira República não é algo monolítico, né? Algo uniforme, aquela ideia de estabilidade, de que não houve, né, as revoltas eram meramente de caráter local e massacradas por oligarquias. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da questão dos conflitos intra-oligárquicos, a senhora comentasse melhor, porque as oposições nem sempre vinham de fora. Aqui no Espírito Santo mesmo, né, Leandro, a gente tem os conflitos dentro, até mesmo dos clãs familiares, né? O clã Monteiro é o grande exemplo, a disputa que é gerada depois entre Bernardino e Jerônimo. A senhora conhece aí vários trabalhos aqui que apontam nesse sentido. E gostaria também, professora, que a senhora comentasse um pouco, eu sei que é rápido, o espaço aqui que a gente tem é curto, mas a senhora falasse um pouco da questão do papel da Igreja Católica
nesse momento, e como que as possíveis relações, como que elas se articulam com essas oligarquias locais. A senhora conhece estudos que fazem essa articulação entre igrejas e oligarquias, sobretudo o alto clero, né? Uhum. Então, Cíntia, uma dessas tendências que eu estava chamando a atenção de renovação dos estudos da história política passa exatamente para mostrar a competição a nível das eleições, da renovação das elites políticas, da representação das minorias, né? Eu acho que agora, nessa parte, eu posso até falar um pouco mais do nome dos autores e dos trabalhos, porque eu fiz uma opção estratégica para não ser indelicada e esquecer algum colega, porque são muitos os estudos que têm caminhado nesse sentido. Então, assim, o que hoje se discutir, né, é exatamente isso, né? É como você mesmo chamou a atenção, mostrar como existem as disputas dentro de vários estados. Na Bahia, você tem isso muito claramente, de um lado o Rui, do outro lado o clã ou a oligarquia dos Calmões. No Rio de Janeiro, você tem Nilo Peçanha, Alfredo Bacher. No Espírito Santo, você tem Muniz Freire enfim, e os Monteiros, enfim. A historiografia ela vem resgatando isso e mostrando como esses grupos se articulam e como o jogo político é muito mais dinâmico do que aquela ideia que durante muito tempo foi divulgada de perpetuação desses grupos no poder. Não há, na verdade, essa perpetuação, né? E como eu chamei a atenção, a ideia da fraude ela é deslocada. Ela passa a ser um artifício que tem um custo político, e ela passa a ser vista como um elemento que mostra o quanto as eleições, elas tinham um grau de incerteza, exatamente pela articulação dos outros grupos que disputavam o poder. Não se trata de um jogo de soma zero, né? Esses novos trabalhos, eles têm mostrado muito isso, como esses grupos se articulam, como esses grupos agem, como é claro que existem diferenças, existem limites, eu não estou dizendo aqui, em nenhum momento, até queria aproveitar esse espaço para deixar claro que esses autores que têm trabalhado muito na renovação da história política da Primeira República, eles não negam coronelismo, eles não negam a existência de voto de cabresto, eles não negam os expedientes utilizados nesse período para tentar impedir a representação das minorias, eles não negam a existência de oligarquias na política brasileira, o trabalho do Leandro mostra muito isso claramente, eles não negam a ideia de uma política do café, de uma, vamos dizer assim, de uma importância e de uma ascendência de São Paulo e Minas Gerais, e também não negam a existência da política dos governadores. Esses trabalhos, eles não jogam por terra isso. O que eles fazem é relativizar muitas dessas proposições. Existem oligarquias, existem coronéis, existem voto de cabresto, mas existe espaço de negociação, existe espaço para barganha, existe espaço para a cidadania para além do exercício do voto, através das associações, através das manifestações, através das revoltas, enfim, existe espaço para as minorias, né? Nem sempre se respeitava uma coisa que foi pensada para garantir representação das minorias na Primeira República, que foi a lei de 1904, a lei Rosa e Silva. Nem sempre as oligarquias respeitavam, mas se criava espaço para as oposições, e as situações tinham que lidar com isso, né? Então, como eu chamei a atenção, o jogo não era tão simples assim, não era uma dinâmica só de fraudes, de manipulação, de perpetuação dos mesmos grupos, de confinamento, de congelamento de conflitos. Por isso que eu chamei a atenção. Se existe uma palavra de ordem nos novos estudos sobre a Primeira República, a palavra de ordem é competição. Os autores, eles têm mostrado como isso aflora à medida em que você vai usando e trabalhando com fontes de natureza variada,
como eu citei uma delas, que é o caso das contestações. Mas existem várias outras também em que isso emerge de forma bastante clara. Por exemplo, a correspondência passiva dos arquivos dessas chefias oligárquicas. Isso aparece com maestria, né? O quanto era preciso você se articular para tentar frear aí aqueles grupos de oposição que estão presentes em vários, enfim, em vários estados brasileiros. Existe, não é à toa que a Viscardi fala, chama muito a atenção para a circulação, para o dinamismo da política nesse período, né? Que há uma renovação, o trabalho mais recente dela fala muito sobre isso, né? Há uma renovação dessa elite política nacional, e a Primeira República, ela tem isso, né? Eu acho que o esforço é tentar desconstruir a ideia e a pecha muito negativa, né, de uma visão muito esquemática, reducionista, que foi construída, como eu chamei a atenção no início da fala, pelos ideólogos do Estado Novo, né, que tentam passar justamente essa ideia de que era um período de divórcio, né, entre Estado e o povo e a terra, era um liberalismo que não representava, de fato, as questões, enfim, a sociedade brasileira. É como se a política brasileira fosse o reino de 20 feudos, como se chegou a falar, né? Eram 20 oligarquias dominando a política brasileira e por aí. Quer dizer, a República Brasileira, a primeira experiência da República no Brasil, ela é muito mais do que isso, né? Foram 40 anos de uma experiência de um modelo liberal democrático, né, com suas limitações, com alguns solavancos governamentais, mas em que sempre houve eleições presidenciais, enfim, e se manteve aí uma circulação num nível razoável de mais de 20% das elites nacionais. Em relação à questão da igreja, nessa relação mais direta com as oligarquias, eu desconheço trabalhos. Existem muitos trabalhos que falam sobre o catolicismo popular nesse período, né? E muito relacionando isso, por exemplo, à questão também dos movimentos sociais, né? Juazeiro, Canudos, enfim, Contestado. Então, você tem trabalhos que falam mais sobre o sebastianismo, enfim, falam mais sobre um caminho nesse sentido. O que a gente sabe também, que existem trabalhos produzidos por esse período, é o quanto a igreja, já que ela perde espaço do ponto de vista, já que você tem a separação igreja e Estado na Primeira República, é claro que ela sempre esteve do lado da elite, vamos dizer assim, pelo menos a cabeça da igreja, a cúpula da igreja, é que ela fica basicamente relacionada à criação, ou melhor dizendo, à formação dessas elites, né? A igreja, em parte, perde espaço, já que ela perde os registros importantes, o Estado passa a ter o controle sobre registros importantes, você tem a separação igreja-Estado, a laicização da sociedade, mas a igreja vai ser uma presença fundamental na formação dessa elite. Os principais colégios formadores da elite política brasileira na Primeira República eram colégios religiosos. Então, essa elite, ela frequentou esses colégios religiosos, ela teve essa formação. Então, ela não perde exatamente espaço. E ela investe em um outro espaço importante, mais adiante, que é a construção vamos dizer assim, de referenciais para o catolicismo brasileiro, como é essa ideia da construção do mito de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, né? A santa que foi encontrada num rio, exatamente num rio em São Paulo, uma santa que tem características que remetem à formação do povo brasileiro, da miscigenação. Ela tem uma coloração, ela aparece com uma coloração de pele que não é branca, enfim, e ela vai acabar existe todo um conjunto de esforços no sentido de erigi-la enquanto a padroeira do Brasil, e que é um conjunto de esforços muito bem sucedidos. Existe um trabalho muito interessante que eu participei até de uma tese, de uma dissertação na UF. Eu peço desculpas agora, eu não lembro o nome
dessa mestranda, em que ela faz um estudo muito, muito interessante sobre isso. Não sei se eu respondi a sua questão, Cíntia. Claro, professora, obrigada. Eu vou passar, a gente tem algumas perguntas aqui, e tem uma que foi encaminhada, duas questões, na verdade, que elas são encaminhadas pelo professor Paulo Loretti, e ele diz que são duas provocações, né? Ele chama de provocações. Uma, o professor Paulo Loretti diz que as novas interpretações ainda sofrem por forte resistência. Talvez o exemplo mais claro seja o uso frequente do termo República Velha. Como explicar essa tendência? E segundo, uma pergunta mais específica, ele diz, como explicar a existência de partidos estaduais se o voto era controlado em nível municipal pelo coronel? Qual a função desses coronéis? É para mim ou para o Leandro? Ele não endereçou, acho que vocês podem comentar da forma como vocês acharem melhor. Por favor, professora, a prioridade é você, eu sou de casa. Não é prioridade. Bom, eu começo e você continua, então. Vamos lá. É a questão da permanência, né, dessa resistência em torno dessa resistência da incorporação dessas renovações. Como eu falei no início, eu penso que isso tem muito a ver ainda com o fato de que esses estudos são produzidos no âmbito dos programas de pós-graduação. E eles não circulam muito, né? Na maioria das vezes, eles ficam nas bibliotecas dessas universidades. Então, demora muito, existe um certo delay, uma certa dificuldade de chegar, por exemplo, a trabalhos que têm um alcance de divulgação maior, como são os livros didáticos. Mas eu penso que na academia, isso já é alguma coisa que está caminhando significativamente. Eu, particularmente, eu não conheço muitos trabalhos mais recentes sobre Primeira República que continuem usando o termo República Velha. Quando acontece, recentemente isso aconteceu, eu estava numa banca e eu peguei no pé de um orientando, ele falou assim, não, professora, eu usei o termo República Velha só para não ficar falando o tempo todo de Primeira República, né? Então era só uma variação, embora ele não tenha se atentado para as implicações do uso do termo. Em relação à questão, não sei se o Leandro tem alguma coisa a acrescentar sobre isso. Não, eu simplesmente acho que a questão do termo, né, eu acho que é uma prática, se utilizar o termo República Velha, é uma prática historiográfica que vem construída pelo Estado larguista, e é apenas o tempo, o trabalho de revisão historiográfica que vai desconstruindo uma nova geração de historiadores, isso também passa pelos livros didáticos, né? O senso comum ainda fala República Velha, vai desconstruindo essa ideia de uma República Velha, mostrando que esse termo está muito mais ligado a um projeto de Estado, a um construto ideológico de um período, para legitimá-lo. Então, assim, é difícil, é um construto que se permeou e só o tempo, os estudos, a formação que vem de baixo, do livro didático, e nas pós-graduações e as graduações, é que vão retirar isso daí dos jovens, dos historiadores e dos futuros historiadores, né? Basicamente, eu acho que não tem muito segredo, né? Infelizmente, mas eu acho que, pelo menos eu já estou vendo essa preocupação. Quando eu estava na graduação, eu não conhecia nenhuma preocupação acerca do termo, tanto que a primeira vez que eu fui fazer o projeto de tese, eu ainda escrevi República Velha, e eu tinha o senhor, ele, não, Primeira República, aí, opa, você vejam que, felizmente, a gente ainda chega com isso. Eu concordo. Professora, acho importante só fazer um adendo, é importante a presença dos professores da educação básica, porque lá ainda, no livro didático, na educação básica, acho que ainda se utiliza muito essa terminologia, né, República Velha, República da Espada, né?
a república oligárquica, né, por aí vai. Como se só houvesse oligarquia no Brasil na Primeira República, né, a gente sabe que não. Existe oligarquia no Brasil antes da Primeira República e existe oligarquia depois. Elas não desaparecem, apesar da centralização do Estado brasileiro. Em relação a outra questão do Paulo, da provocação sobre os partidos, existe uma tendência, assim, de descaracterizar, principalmente quando não é o caso dos partidos dos estados mais importantes, vamos dizer assim, da federação, São Paulo e Minas Gerais, né, não é o todo-poderoso PRP, o todo-poderoso PRM, existe uma tentativa de descaracterizar e desqualificar a importância dos partidos políticos dessas outras unidades da federação, né? Por quê? Porque a gente percebe que, eu vou usar o Rio de Janeiro como exemplo, né? Existiu muita dificuldade de institucionalização de uma vida partidária, tanto no estado do Rio, quanto na cidade do Rio de Janeiro. Mas nem por isso, e nem pelo fato das características que esses partidos adquiriram, porque eles eram realmente partidos de quadro, eram partidos que organizavam chefias políticas e lideranças importantes da política, tanto fluminense quanto carioca, nem por isso, e eles também tinham um caráter sazonal, eles aparecem muito em épocas de eleições e às vezes desaparecem, muitas vezes eles são motivados exatamente e nascem nessas, se reorganizam nessas conjunturas e não têm uma vida dinâmica ou presente durante todo o período. Mas eles têm um papel fundamental. E o principal papel desses partidos, apesar de que o controle do voto era o controle feito pelos coronéis no interior dos municípios, né, sobre esse eleitorado que foi incorporado ao processo político, apesar disso, os partidos eles têm uma função fundamental, que é tentar o quê? Canalizar para ele os conflitos intra-elites, né? Então, eles são exatamente esforços feitos nesse sentido, né? Existem alguns estudos hoje, dentro dessa linha de renovação da história política, que mostram exatamente isso. Os partidos, eles têm, uma das funções primordiais é tentar canalizar para si o conflito e tentar construir uma base de congraçamento, de consenso, de harmonia entre os diversos grupos que disputam. Aí, se você me perguntar, deu certo? A maior parte das vezes, não. Né? E não dava certo, por exemplo, em ocasiões quando você tem as eleições se aproximando e a composição de chapas, onde às vezes antigos e tradicionais aliados eram deixados de lado em função de composições de novas alianças em que eles eram preteridos e outras pessoas contempladas, né? Uma outra função importante dos partidos nesse período que eu pude perceber é tentar diminuir os custos das eleições nessa fase, porque as eleições eram muito caras, né? Elas envolviam despesa de transporte dos eleitores, de refeição desses eleitores, de confecção de cédulas, enfim. Tinha todo um aparato que precisava ser mobilizado, e a existência dos partidos era um elemento importante para você conseguir arcar com esses custos todos. Nem todas as chefias conseguiam fazer isso. Então, dividindo isso, tendo um partido, era importante. Agora, o partido não era fundamental para você se lançar candidato a absolutamente nada, né? Os trabalhos sobre oposições, enfim, que já existem, mostram exatamente isso. Você não necessariamente precisava de uma sigla partidária para se lançar candidato nas eleições da Primeira República. Agora, participando de uma sigla, as suas chances de êxito, né, tendo o apoio, o aval de um grupo de lideranças políticas com algum tipo de influência sobre essas chefias locais, as suas chances de êxito eram muito maiores. Não sei se eu respondi o Paulo, não sei se o Leandro tem a acrescentar. Isso é só chamar a atenção que isso pode dar um nó na cabeça do historiador que está acostumado com a lógica de partidos políticos atuais, porque às vezes você tem duas facções dentro do mesmo partido que estão se gladiando, disputando a eleição, e você não entende como eles podem fazer parte de um mesmo partido, sendo que eles estão brigando. Isso aconteceu no Espírito Santo, inclusive,
quando houve a disputa, houve o racha entre o Muniz Freire, o senador Muniz Freire, e o seu tutelado governador Henrique Coutinho. Você tem duas facções dentro do mesmo partido que não se reconhecem mais como membros do partido, mas estão formalmente no mesmo partido. Então, existe vida fora do partido político, vida eleitoral, vida política fora do partido político, e, ao mesmo tempo, existem disputas eleitorais que são dentro do partido político e que extravasam, formando duas chapas diferentes que vão brigar, vão formar duas assembleias, às vezes duas assembleias diferentes, e vão brigar pelos eleitores, né? Eu acho que é impossível pensar as eleições municipais sem a oligarquia estadual. Os oligarcas, eles percorrem os estados, eles se reúnem com os coronéis. Então, o coronelismo, ele é um fenômeno, como falou José Aurélio de Carvalho, Victor Nunes Leal, ele é um fenômeno de enfraquecimento do mandonismo, certo? Então, ele é um fenômeno que não pode ser pensado como uma autonomia dos coronéis, mas é um momento em que os coronéis estão subjugados a um poder central, nesse quesito aí, o poder dos governadores. Então, as eleições eram locais, mas o poder, o controle político vinha das oligarquias. É claro que você tem os coronéis disputando a preferência de um mesmo oligarca, a preferência disputando apoiados por oligarcas diferentes, mas é impensável pensar as eleições municipais sem as oligarquias estaduais, até tocando um ponto que a professora Surama falou, as eleições eram muito caras, muito dispendiosas, e com o passar do tempo, haviam funcionários que vão ser enviados da capital estadual, os juízes. Então, a oligarquia estadual ela tem um peso muito forte no processo eleitoral, apesar das eleições serem municipais, né? Então, assim, eu não sei se a resposta agrada ao amigo Paulo, mas as eleições eram municipais, mas é um momento em que os coronéis eles são fracos, eles dependem dessa oligarquia estadual para exercer a sua função de coronel, até porque há uma relação de troca de favor, né? Então, é impossível pensar eleições municipais e coronéis sem as oligarquias estaduais por trás, nessa questão do compromisso coronelista. Obrigado. Cíntia? Eu não estou ouvindo, Cíntia. Cíntia? Microfone. A gente tinha algumas outras perguntas, mas eu penso que já estão contempladas aí nas respostas que foram dadas pela professora Surama e professor Leandro. Só para encerrar aqui a rodada de perguntas, tem o Felipe Maurieni, que é doutor lá pelo PPGIS, ele lembra o livro do professor João Galberto Vasconcelos, sobre o Jerônimo Monteiro, A Invenção do Coronel, que é um livro escrito em 95, 96, ele foi lançado, né, Leandro? A primeira edição, e fala da questão do coronel no imaginário brasileiro, e examina o caso aqui do Espírito Santo em especial, não sei se a professora Surama conhece o livro, mas o Leandro poderia comentar. Então, Felipe, acho que gostaria que se comentasse sobre a atualidade, né, de se falar em lógica simbólica, a questão simbólica da presença do Jerônimo Monteiro. Bom, estudar o Jerônimo Monteiro, a própria colega Cíntia aí já leu, debruçou-se aí pelos estudos de Jerônimo Monteiro, também tem todas as condições de responder essa pergunta. Mas, e aí, Cíntia, você fica à vontade para complementar. Mas a forma como eu vejo, o professor João Galberto aí deu pontapés iniciais no estudo do Jerônimo Monteiro, né? Mas aí a Cíntia pode concordar comigo ou não, o próprio professor João Galberto, nos ouvindo aí, um abraço. É necessário novos estudos sobre o poder simbólico do Jerônimo Monteiro. O que eu posso te dizer, Felipe, é que há uma quantidade de fontes sobre Jerônimo Monteiro, a questão da propaganda que ele faz, a fotografia, ao público, os jornais que o defendem, que podem servir de pistas, de instrumentos para se construir uma análise sobre Jerônimo Monteiro fundada no poder simbólico. Eu acho que quando você trabalha, e a Cíntia trabalhou a fotografia, inclusive na dissertação de mestrado dela, quando você trabalha a questão das fotografias, a forma como ele coloca as obras dele, ele expõe os projetos, os ideais dele, e deixa
isso daí na memória, você trabalha as representações, ou seja, como os governantes que vieram a posteriori imaginam Jerônimo Monteiro, são pistas de que o Jerônimo Monteiro fica na história como deixa um poder simbólico, né? Tanto no seu período, quanto em períodos posteriores, como sendo um estadista, como sendo um grande governante. Agora, Felipe, eu não estou afirmando, eu estou apenas dando pistas, indícios para futuros pesquisadores que queiram analisar o monteirismo, principalmente o poder de Jerônimo Monteiro. Até porque Jerônimo Monteiro e Bernardino têm características distintas, né? O Bernardino ele não tem essa questão da propaganda forte, da fotografia tão fortemente quanto o Jerônimo Monteiro, né? Embora ele também tenha governado por 4 anos e tudo mais, tenha sido um oligarca e tudo mais. Mas são pistas, né? O livro do professor João Balberto é o primeiro começo que você lê, mas existem outras fontes, existem outros indícios que podem ou não, é uma suspeição minha, porque eu não estudei o Jerônimo Monteiro, eu estudei o Muniz Freire, que podem levar a entender o imaginário, o poder simbólico que Jerônimo Monteiro exercia ou tentou construir sobre a sociedade, sobre a elite política capixaba daquele período e períodos vindouros. Não sei se respondi, mas, em resumo, eu apenas quis levantar o debate aí de que isso é possível. Bem, pessoal, dado o adiantado da hora, a gente tem que, infelizmente, ir para as conclusões aqui da nossa conversa, né? Tanto a professora Surama quanto o professor Leandro trazem colocações extremamente importantes, e para a gente que estuda, especialmente Primeira República, é maravilhoso estar aqui com eles e poder ouvi-los, né? Mas, infelizmente, já são quase 7 horas e a gente tem que partir para o encerramento, né? Então, primeiro, agradecer a todos vocês que estão conosco aí até agora, a Simone Santos de Almeida Silva, que é lá de Juiz de Fora, fez pós-doc aqui na UFES conosco, né? Também, obrigada, Simone, sempre nos assistindo, né? E convidar a todos e a todas para a próxima live nossa, será na terça-feira, nossas lives são sempre às terças-feiras, às 17 horas, que também será com um tema de Primeira República, né? A próxima live vai ser sobre Primeira República e construção do Estado laico. Nós vamos receber o professor Gustavo de Souza Oliveira, que é da Universidade Federal de Uberlândia, UFU, e eu vou ter o prazer de conversar, e eu vou expor um pouco do meu projeto de doutorado, né, juntamente com o professor, e a mediação vai ser do professor Sérgio Marlon, que faz pós-doutorado aqui conosco no programa de História, aqui da UFES. Mais uma vez, eu queria agradecer a ProEx UFES pelo apoio, a AMPU Seção Espírito Santo, que também nos apoia, e ao público que está sempre com a gente, a vocês que estão nos assistindo, né? Eu queria passar a palavra ao professor Leandro e a professora Surama, para eles darem a palavra final, aí, se quiserem tecer algum comentário. Professora Surama? Não, só gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre a Primeira República, trazer um pouco para fora da academia aquilo que vem sendo repensado do ponto de vista da política nesse período. Obrigada pela oportunidade, parabéns pela iniciativa desse projeto de vocês. Quero agradecer a todos pela presença, agradecer a Cíntia pela moderação, né? Se sentiu em casa com o tema, com certeza. Agradecer, professora, em nome da comissão, né, também, e da honra de tê-la aqui conosco, honra pessoal, honra toda nossa, e do prestígio que você tem aqui no Espírito Santo, né, não só como estudiosa de Primeira República, mas também como pessoa, como historiadora, e fica aí, mais uma vez, o reforço desse carinho e dessa admiração que nós temos por você. Prazer imenso, espero outras oportunidades de aprender mais e ouvir mais
as suas conferências. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado a todos que ficaram até agora. Obrigada a todos, até logo e até a próxima terça. Muito obrigada, professora Surama, muito obrigada, professor Leandro. Obrigada. Foi um prazer imenso. Até logo, até Obrigado, terça-feira. gente. Tchau.